É, pessoal, conseguimos um patrocinador pro canal e agora a MF Tábuas estão junto com a gente aí no canal para ajudar. Quem quiser tábuas para churrasco frios, vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, confere, encomenda sua. Obrigado. Vamos para mais um vídeo. Separei aqui um corte, vamos reagir ele. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar o vídeo para ajudar o canal. Bora pro vídeo. Ó, Carlos, eu tenho uma pergunta. Você ia continuar falando alguma coisa ou você já Não, concluiu não, a não, ação? pode perguntar. Ó, Camila, Carlinhos e pessoal de casa, a gente sabe que no Brasil, quando você nasce pobre, é muito difícil você conquistar o seu lugar ao sol, ou seja, se tornar alguém que é famoso. E o Carlinhos, ele é nordestino, brasileiro e ele nasceu pobre. Então eu queria saber se todos esses requisitos fez você se tornar quem você é hoje, ou se a sua vida fosse diferente, você nascesse em berço de ouro, você não era quem você é hoje. Eu acho que todos esses requisitos, sim, né? Porque no começo da minha vida, eu... Tipo assim, principalmente na minha adolescência, eu era uma pessoa muito interesseira, sabe? A minha infância, eu fui uma criança muito doce, né? Eu era uma criança muito doce. E aí eu percebi que você ser doce demais, sabe? Eu era aquele sobrinho, tipo assim, deixa que eu faço. Deixa eu ir, sabe? Tinha aniversário dos meus primos, eu ficava tipo... faz o meu também, sabe? Só que não era a mesma coisa, né? Então, assim, o fato de eu ser adotado, essa sensação que o cara que é adotado leva uma vida toda, que você parece estar sempre sendo intruso, né? E aí os maridos das minhas tias deixavam claro isso, que eu não fazia parte daquilo, né? Algumas das minhas tias também deixava claro que eu não fazia parte. Então, eu fui uma criança que cresceu muito ouvindo a minha família toda dizendo: mas por que você pegou esse menino pra criar, Maria? Por quê? Então, eu falo muito sobre isso, porque até hoje eu fico botando pra fora essa coisa, porque eu sei que isso mexe muito na minha personalidade. E aí, então eu fui essa criança muito doce, cheguei na adolescência, e aí eu comecei a ficar muito interesseiro, justamente pela pobreza que eu vivia, e eu comecei a ficar... Vou andar só com quem tem dinheiro, vou viver com essas pessoas. Então, eu queria aquela realidade pra mim. Eu comecei a ter vergonha da minha realidade, da minha mãe, de tudo. E aí... isso foi mudando a minha personalidade, só que ao mesmo tempo existia um cara bom ali, existia um menino da essência boa, né? Mas era um menino que tava buscando, que tava lutando, que tava indo atrás. Desejava. E muitas das vezes eu nem me reconhecia, porque eu tava tão focado em, tipo assim, eu preciso mostrar pra minha cidade, pra minha família, que eu tô andando com o prefeito, com os filhos do prefeito. Sim. Então, esse berço de ouro que eu não nasci, era uma parada que eu buscava diariamente, sabe? Então, eu acho que, tipo... mas ter essa minha realidade, né? Ter os pais que eu tenho, aonde eu morava, os amigos que eu tenho, é óbvio que isso... gente, pelo amor de Deus, assim, vocês estão conversando muito, eu tô me atrapalhando demais. Por favor, me ajudem. De verdade, assim, de coração, que eu sou muito retardado. Então, esses cochichadinhos chega em mim. Eu sou realmente bipolar. Por favor, me ajudem. Ele muda o foco. Eu mudo o foco, é igual shows. Alguém fala, né, Leandro? Tem uma sala ali do lado que tá livre. Não sai não. Fiquem aí, pelo amor de Deus. Fica não. Deixa vocês Amiga, aí. mas Não, sabe mas uma é coisa porque que tem uma ajuda? sala ali pra assistir. É porque eu perco a concentração muito então, rápido. aí a sala lá é pra isso, pra gente. É A gente porque coloca você o não Eu gosta. tô sofá. nervoso hoje, pro eu povo ficar lá. tô assim. É porque você não gosta de colocar fone. Porque, amiga, eu tentei fazer na segunda entrevista, eu ficar sem fone. É uma loucura. Eu não tava nem aí porque o convidado falava. E você não tem nem culpa, galera. Eu sei que vocês estão só fazendo trabalho de vocês, mas é porque... Deixa eu ver isso aqui. Aí vai falar Baixa só baixinho, um pouco bota o o fone. bagulho do meu. Consegue baixar só um pouquinho? Amigo, meu cabelo Tirar tá um pouco o eco. Aí eu vou conseguir melhor. Perco a concentração muito rápido, velho. Não, mas é... Fico... Eu também, se eu porque tiro o Carlos o já fone aqui começou também, eu não hablando, né, consigo- amiga? A gente nunca começa o programa assim também. E eu posso dizer, assim, eu sei que vocês estão nervosos, porque meu filho, quando eu encontro, assim, gente, um contatinho que eu vivi intensidade, um mês na festa, eu fico assim... Mas pensa 13 anos, gente, não é fácil, então calma. Calma. Mas vai dar tudo Galera, certo. Tem muita coisa pra acontecer aqui Come, ainda. amigo, come, fica à vontade. Vamos comer. Ô, Carlinhos, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, que é a seguinte, ó. As pessoas conhecem o Carlinhos Maia, o rei do Instagram, de milhões de seguidores, né, que conquistou o Brasil e o mundo e que também deu várias outras oportunidades de pessoas buscar o seu lugar ao sol. Só que pouco conhecem a sua infância. Então agora, pra gente deixar o programa um pouquinho mais leve, né? Vamos contar um pouco. Como que é que foi a sua infância? Que você aprontou na creche, tocou fogo na creche, quebrou a perna da professora. Se tem alguém que pitou e bordou, foi Carlinhos, viu? Então conta pra gente.
É isso que eu tava falando pra vocês. Minha infância, eu era muito... Eu era aquela criança assim, tipo, se você me desse amor, eu ia lhe dar muito amor. Se você me menosprezasse, eu ia, tipo assim, eu ia tratar do mesmo jeito. Era, tipo assim, muito 880, sabe? Então, eu tinha muito isso. E eu sempre fui uma pessoa de, tipo... Vem cá, fica comigo, me abraça, deixa eu ficar perto de você, me conta. Eu sempre fui um cara que, tipo, que eu sempre gostei muito de ouvir as histórias das pessoas. Mas, tipo assim, se você me machucava, eu pirava, sabe? Porque, tipo assim, era uma infância toda sendo machucado. Tá ligado? Tipo assim, amiga, era a infância toda sendo machucado. Então, assim... Você escolher ser uma pessoa boa é um exercício diário, sabe? E até hoje, você se escolher, tipo assim, hoje eu vou acordar e não vou fazer maldade com as pessoas. Tipo assim, vamos lá, vamos seguir. E eu me acostumei a pedir perdão por coisas que eu nem fazia o tempo todo, sabe? Porque, tipo assim, não, você tem que ser superior. Tipo assim, eu cansei de fingir ser superior. Então, na minha infância, era a mesma coisa. Tipo, essa coisa de tocar fogo no colchão. Eu fui expulso de 4 creches, velho. Tem noção? De 4 creches, sabe? Amiga, era eu ver as professoras na rua e falar: esse foi o Carlinhos que quebrou a minha perna. E que de fato, hoje a professora tá mancando por conta que ele quebrou a perna. Mas hoje era minha amiga, né? Eu era uma criança, tá, gente? Eu tinha 6, 7 anos por aí. Foi bem quando ela é criança. Então, de fato, quando a gente se conheceu lá no passado, quando ele me contava essas histórias, caraca, véio, e na minha infância teve minha mãe, a Maria, era uma pessoa, tipo assim, eu gostava muito de dar carinho. E minha mãe nunca foi dar carinho, porque assim, minha mãe apanhava na orelha, por isso que ela ficou mais surda, porque o pai dela achava que ela tava fazendo propósito quando ele chamava ela, e ela não ouvia, e ela batia na orelha dela, e aí minha mãe ficou surda de vez, né? Ela só faz com leitura labial. E eu nunca esqueço, uma vez, quando eu era criança, tipo, ela foi me deixar todo dia ela me deixava no PET, que é no ponto de ônibus. O PET era um programa de erradicação do trabalho infantil, que eu aprendi a fazer fantoche, e aí me destacava lá por causa disso. E eu lembro que, tipo, eu via os meus amigos dando abraço nas mães, nos pais, e eu queria, porra, minha mãe tá aqui também, ela me ama. Então, teve uma vez que eu era criança, nunca esqueço isso. Tem a vizinha Fátima que tava na hora, assim, foi uma das situações mais difíceis pra mim, que foi... Eu fui dar um abraço e um beijo na minha mãe antes de entrar no ônibus, eu fui dar um beijo na minha mãe me deu um tapa na cara. Meu Deus. Mentira. Então, assim, um tapa... Então, imagine todos aqueles colegas correndo, sabe? A galera do ponto de ônibus, minha vizinha, a Fátima, até hoje a gente fala sobre isso. Então, eu fui dar amor pra minha mãe me deu um tapa... Mas sabe um tapa na cara bem forte? E eu fiquei, tipo... Então, todas essas coisas me fizeram ser uma criança... Sabe? E aí, eu faço o quê? Eu dou amor? Não dou amor? Na defensiva sempre, né? Então eu fico na defensiva. Então, quando meus amigos... A Marina até mandou um texto pra mim esses dias. Amigo, eu preciso te abraçar. Não tô lhe abraçando. E eu digo, vamos tentar se abraçar. E quando ela chegou, eu fiz, e aí? Sabe? Porque é como se... Sabe, você dá amor, você vai sempre espera um tapa na cara. Tem coisas que a gente passa na infância que a gente fica carregando o resto da vida. Você sente que isso é porque você se considera que você foi uma pessoa que já foi muito ferida? Sim. Com muita coisa? Sim. Inclusive, amigo, eu quero mandar um beijo agora bem especial pra Dona Maria, pro seu Vigílio, porque é muito amor que existe entre a gente, e esse amor entre nós, entre eles, ninguém nunca vai apagar isso. Sim, sim. Isso é fato. Pode tentar destruir tudo, menos o amor que a gente existe um pelo outro e também que eu tenho por eles. E tem uma história muito linda que eu queria que o Carlos contasse aqui no Pod, para milhares de pessoas, é que a Dona Maria aprendeu a rezar, que a Dona Maria não ouve, né? Ela usa aparelho e tudo, que o Carlinhos ensinou para ela. Ele olhava pra ela, não era Carlinhos. Ele olhava pra ela e dizia: mãe, aprenda comigo a rezar o Pai Nosso. Tipo assim, e você tem uma pessoa especial na sua casa, né? E tipo assim, caramba, tão ferida quanto foi minha mãe, porque minha mãe foi escravizada, levada... Eu já contei essa história antes, vou até resumir. Foi levada pro Rio de Janeiro, era obrigada a costurar, apanhava dos patrões, voltou com 40 e tantos anos, que o meu avô conseguiu buscar ela. Então, ela já voltou, conheceu meu pai, adotou uma criança, minha mãe já me adotou com 40 e tantos anos. E aí, minha mãe, a gente sempre ia pra igreja, né? Eu era coroinha. E aí, minha mãe, toda vez que a gente ia pra igreja, minha mãe chorava, ela só chorava. E aí eu ficava sendo coroinha e vendo ela chorava e tipo... Aí eu cheguei em casa e perguntei a ela: por que a senhora chora tanto, né? Chora na igreja. Ela: porque eu não sei rezar. E quando eu rezo, o povo fica rindo de mim, porque realmente ela embola tudo. E eu via as pessoas rindo, era um crise de riso com as pessoas do lado. E aquilo machucava muito ela. Aí eu saí de ser coroinha. Peraí. Tudo bem, amiga. Bebe uma água, você quer... É porque é muita marca, né, amiga? É muita coisa. E toda vez que o Carlinhos fala nessa história,
Ele sempre se emociona. Porque... Não. E aí, tudo bem. E aí eu saí de segurança. Pega um papel pra ele, gente, alguém. Pega o guardanapo. Porque mãe é um negócio que mexe muito com a gente. Claro. Eu acho que é a coisa que mais me tira dúvida. E aí, amiga, eu saí, eu deixei de ser coroinha, tipo, pra ficar rezando do lado dela. Então, tipo, eu tinha que rezar mexendo a boca toda a missa. Tipo assim, Pai Nosso que está no céu. E ela aprendeu a rezar comigo. Ela ficava, Pai Nosso que está no céu. E ela aprendeu a rezar por isso. Então, amiga, e minha mãe sempre foi muito esforçada, sabe? Tipo, porque era a minha força, né? Então, por mais dessas coisas dela, hoje que ela me dá muito amor, ela recebe amor, ela mudou muito. E, tipo, ela ia e ela sempre fazia o EJA, né? Junto com meu pai, porque eles trabalhavam, faxineira, voltava, meu pai limpava quintal, aí eles iam estudar à noite, né? Que era o EJA. Mesmo assim, ela aprendeu a ler, minha mãe já sabe ler, ela sempre soube se virar, ela sempre foi muito dona do destino dela, né? E aí, porra, eu nunca esqueci uma vez que eu ia lá, essas coisas aconteciam muito, eu não sei por que isso acontecia tanto com ela. É por isso que eu digo que hoje, tipo assim, se eu brilho, é porque ela, a história dela, sabe? Era pra ela brilhar, ela é a protagonista de tudo isso. Amiga, de eu chegar na escola à noite, tipo assim, depois de ensaio de quadrilha junina, meu pai tinha uma monarca, ia buscar eles lá, e aí, pô, a escola toda parada à noite, né? Todo mundo rindo, e eu, por que estão rindo? Então, um cara pegou minha mãe estudando à noite, um cara foi lá, porque todo mundo sabia que ela era surda, e antigamente faziam muito bullying com pessoas assim, o cara foi lá e jogou vitamina na cabeça dela. Então eu chego ali com meu pai, que é um cara super de Deus, tipo, querendo brigar com o cara, defendendo a minha mãe. Você entende o que é isso pra uma criança, velho? Que, tipo assim, o cara jogando vitamina na cabeça de uma senhora, pô. Sabe? De uma senhora surda. E ver meu pai naquela... Você entende? Então hoje eu, tipo assim, eu entendo tudo que ela passou, porque ela não me dava amor, e por isso que hoje eu faço de tudo. Não me mudei pra São Paulo, então eu fico puto quando eu digo assim, ela perdeu a essência. A essência de quê, caralho? Eu continuo no mesmo lugar, eu nunca saí do mesmo lugar, você entende? Continuo lá, vizinho da casa da minha mãe, e hoje eu vejo a mulher forte que ela é, e, tipo, entendo tudo isso, e não me vitimizo por isso não, sabe? Porque nem ela se vitimizava. Sim. E ver ela aí hoje bem, com 70 anos, então, falar da minha história sem contar a força dessa mulher na minha vida, e hoje entender ela... É foda. Amigo, mas é lindo e é nítido o quanto você ama a sua família e o quanto você, tipo, o que você pode fazer por eles, você faz. Isso é nítido, sabe? De tudo, de levar festas pra lá, de arrumar a casa dos seus pais, de tudo, sabe? O aparelho auditivo. Enfim, cara, é nítido o amor que você tem por eles e... Quem te conhece sabe que não é biscoito, sabe, amigo? Quem fala que é isso, cara... É a galera sem amor mesmo, sabe? A galera que real, assim, não tem nada pra fazer da vida, real.